Mais um bloco de penal, parte especial, galera. Vamos finalizar o que a gente começou no bloco anterior, crimes contra a fé pública. Pessoal, terminamos o último bloco de crimes contra a fé pública fazendo uma diferença entre falsidade material e falsidade ideológica. Vamos começar a tratar dos crimes de falsidade material. O que é falsidade material mesmo? A falsidade incide sobre a forma externa do documento, né? E também quando aquele documento, por mais que seja verdadeiro, as informações contidas sejam verdadeiras, ele é emitido por quem não tem atribuição para tanto. Essa é a falsidade material. Lembra? Primeiro caso de falsidade material é a falsidade, é a falsificação, né, o crime de falsificação de documento público. Artigo 297 do Código Penal. Abre o seu Código Penal. Artigo 297 do Código Penal, falsificação de documento público. Pessoal, a conduta punida, né, as condutas punidas é o falsificar, né, é o falsificar o documento público ou alterar um documento público verdadeiro. Então veja, quais são as condutas típicas, ó? Quais são as condutas típicas? O agente falsifica um documento público ou altera um documento público verdadeiro. Professor, dá exemplo aí, ó. Quer ver? O sujeito falsifica documento público, ou seja, ele cria um documento público novo, falso. É aquilo que eu já falei, emissão caseira de CNH, de certidão de nascimento. Professor, e na conduta de alterar documento público verdadeiro? Veja que aqui o documento público já existe. E é verdadeiro. O que o agente faz é alterar ele. Quer ver? Imagina, você casou, imagina, né? Você casou e aí você pensa assim, meu Deus, eu casei com essa pessoa, eu nem conheço ela direito, né? Quem mandou casar com quem você não conhece direito? E aí, a sua certidão de casamento, ela já foi emitida. Já foi emitida. A autoridade responsável, que tem atribuição, já emitiu. E o regime que está lá, sabe qual que é? O que você escolheu. Comunhão universal de bens. Você, meu Deus do céu, comunhão universal de bens? Nem conheço. O que você faz? Você pega a certidão de casamento e você mesmo altera o regime de bens. Você vai lá, dá um jeito de apagar, imprime ali de novo, cola e coloca lá. Separação total de bens. Aí, você alterou um documento público verdadeiro, o documento já existia. Você vai lá e mexe nele, altera ele. Joia, tranquilo? Professor, beleza, entendi os exemplos. Mas o que é documento público, afinal de contas? O que é um documento público? Pessoal, documento público é aquele que, no seu conceito, tem isso aqui tudo, ó. Como é que é então? Documento público é aquele elaborado por funcionário público. Anota isso. Documento público é aquele elaborado por funcionário público. E o funcionário público elabora no uso das suas atribuições e na forma prescrita em lei. Isso que é documento público, galera. É aquele documento elaborado por funcionário público, no uso de suas atribuições e na forma prescrita, prevista em lei. Eu tenho que ter esses 3 requisitos para poder falar de documento público, para poder concluir que eu estou diante de documento público. Elaborado por funcionário público, no uso de suas atribuições e na forma prescrita em lei. E aí surge uma perguntinha de prova para você, ó. Imagina um documento particular, público não, particular. Daqui a pouco você vai ver o seguinte, se documento público é o elaborado por funcionário público
no uso das suas atribuições na forma prescrita em lei, se faltar um desses requisitos, o documento é particular. A gente vai ver isso. Então imagina, documento particular. Autenticado. Passa a ser público? Imagina, cai na sua prova isso. Um casinho e joga isso. Documento particular autenticado, ele passa a ser público? Um documento particular autenticado, ele passa a ser público? Galera, anota. Não, não passa. Documento particular autenticado continua sendo documento particular. Se houver falsificação, vai incidir o 298 do Código Penal, não o 297. Então, o documento particular autenticado passa a ser público? Não, ele continua sendo particular. Até porque, pessoal, a autenticação, como sabemos, ela serve apenas para atestar que aquele documento confere com o original. Não é isso? Joia! Não caia nessa questão da autenticação. O documento particular autenticado continua sendo particular. Professor, o crime do 297, falsificação de documento público, quando é que ele se consuma, hein? Quando é que o 297 se consuma? Ele se consuma, olha, o agente falsifica o documento público. Quando é que isso se consuma? Quando o agente termina de falsificar o documento público. Quando o agente termina de criar esse documento público novo falso. Ele imprime na impressora caseira dele certidões de nascimento, CNH. Quando ele termina de criar esse documento público novo falso, está consumado. E aqui, professor? Na alteração do documento público verdadeiro, você deu exemplo lá, né? O cara pega a certidão de casamento dele, dá um jeito lá de mudar o regime de bens. Tira lá a comunhão universal de bens, põe parcial, separação total, ele muda lá, né? Quando é que se consuma? Quando a alteração se completa. O crime está consumado. Joia! Cabe tentativa do crime de uso de documento falso? Cabe tentativa? Cabe. Cabe sim. Cabe tentativa. É a posição que prevalece. É possível tentativa? Sim. O crime de falsificação de documento público, artigo 297, cabe tentativa. É a posição que prevalece? Até porque prevalece o quê? A posição que diz: o crime de falsificação de documento público, 297, é um crime plurissubsistente. Se é um crime plurissubsistente, é porque a sua execução admite o fracionamento dos atos, né? É possível fracionar os atos executórios. Então é possível tentativa. Imagina, o sujeito está lá alterando o regime de bens, ó. Está comunhão universal de bens. Ele, meu Deus, para que eu vou fazer isso? Ele está lá alterando. Quando ele coloca lá, comunhão par si, no si chega a polícia. Aí, tentativa. Ele completou a palavra? Comunhão parcial? Ele conseguiu terminar a alteração? Não. Comunhão par, chega a polícia. Aí, cabe tentativa então, pessoal. Joia? E aí, pessoal, veja que interessante, ó. Outra coisa que aparece muito nas provas. Sabia que existem documentos públicos por equiparação? Sabia disso? Documentos públicos por equiparação? Você vai abrir para mim o artigo 297, parágrafo 2º. O artigo 297, parágrafo 2º, ele traz os documentos públicos por equiparação. Professor, dá exemplo para mim de documento público por equiparação. O 297, parágrafo 2º, fala assim: são documentos públicos por equiparação o título ao portador ou transmissível por endosso. Professor, o que é isso? Galera, os títulos de crédito. Professor, não entendi ainda não.
Títulos de crédito, quer ver? Exemplos de documentos públicos por equiparação são os títulos de crédito. Quando o parágrafo 2º fala título ao portador transmissível por endosso, são os títulos de crédito, quer ver? Anota os exemplos. Cheque. Cheque. Todo mundo usa cheque. É um documento público por equiparação. Uma nota promissória. Uma duplicata. Aí. Então, cheque, nota promissória, duplicata, títulos de crédito, documentos públicos por equiparação. Cai muito o exemplo do cheque na prova. E todo mundo vai e acha que é documento particular, né? Não. É um documento público por equiparação. Joia? Joia. Chegamos no 298. Pessoal, 298, leia o artigo 298. Faço questão de que você leia o 298. Pessoal, quando você compara a redação do 297, falsificação de documento público, com a redação do 298, falsificação de documento particular, a única coisa que muda é a palavra. Aqui é falsificar documento público ou alterar documento público verdadeiro, 297. E do 298 é o quê? Falsificar documento particular. Ou alterar documento particular verdadeiro. Então só muda a palavra. Tudo que eu falei até agora vale para o 298. Né? Então a única coisa que muda é a palavrinha. No 297 é falsificar documento público. Aqui é falsificar documento particular. Professor, o que é documento particular? Eu já te falei isso. O conceito de documento particular se obtém por exclusão. Você aprendeu que documento público é aquele elaborado por funcionário público, no uso das suas atribuições e na forma prescrita em lei. Se faltar qualquer um desses requisitos, o documento é particular. Pronto. Então, o conceito de documento particular é obtido por exclusão. Faltando alguns dos requisitos do documento público, o documento é particular. Professor, dá exemplos de documento particular. Um contrato. Imagina, um contrato de locação. Contrato de locação. Contratos em geral, documentos particulares. Outra questãozinha de prova é essa aqui, ó. O parágrafo único do 298... O parágrafo único do 298, ele fala assim, ó, agora, equipara-se a documento particular. Eu agora há pouco falei da equiparação a documento público. Agora eu estou falando equiparação a documento particular. Diz o parágrafo único do 298, equipara-se a documento particular. Cartão de crédito ou débito. Como isso cai em prova, pessoal? Guarda isso. Cartão de crédito ou débito equipara-se a documento particular. Foi falsificado? Artigo 298. Tá? Cuidado com isso. Cartão de crédito ou débito. O Código Penal equipara documento particular. Particular. Tá? Chegamos na falsidade ideológica. Artigo 299 do Código Penal. Falsidade ideológica é essa que nós finalizamos o bloco anterior visualizando, né? Na falsidade ideológica, lembra, ó? Atenção mais uma vez. Na falsidade ideológica, o documento em si ele é verdadeiro. Ele é emitido por quem tem atribuição. Só que nele consta uma informação ou informações que não correspondem à realidade. Quer ver? Primeiro detalhe, ó. Eu posso ter falsidade ideológica tanto de documento público quanto de documento particular. Tá vendo aí? Abre o 299. O crime de falsidade ideológica incide tanto sobre documento público, tanto sobre documento particular.
É possível falsidade ideológica, tanto de documento público quanto de documento particular. Professor, beleza, já visualizei isso. As condutas típicas da falsidade ideológica são 3. Eu tenho o omitir, que é um crime omissivo, o inserir e o fazer inserir, que são crimes comissivos, né? São as 3 formas de praticar falsidade ideológica, sempre partindo daquela premissa. O documento em si é verdadeiro. Foi emitido por quem tem atribuição para tanto. Mas ele contém uma informação falsa, né? Veja. Ou, quer ver? Olha o verbo omitir. Na falsidade ideológica, o agente omite uma informação, ele omite uma informação do documento público ou particular, ele omite uma informação que deveria constar. Ou ele insere ou faz inserir informação falsa ou diversa da realidade. Ou diversa da realidade. Joia. Professor, eu nunca entendi o fazer inserir. O que é fazer inserir? Nunca entendi isso. Fazer inserir? Quer ver? Imagina, você liga para contratar uma operadora de internet. Imagina. Aí a moça lá atende, né? Sempre assim? Ou um rapaz? Aí pergunta, então o senhor... Que bom, o senhor vai contratar com a gente, vai contratar a nossa empresa para sua banda larga, que maravilha. Senhor, me passa os seus dados, CPF, RG, me passa aí. E você passa dados falsos. Aí, você está fazendo a atendente inserir informações inexatas. Aí, olha o fazer inserir. Ela está pedindo para preencher lá o formulário, né, que você está contratando na internet, está pedindo o seu CPF, seu RG. E você passa CPF, RG falso. E ela insere lá falsamente, porque você fez ela inserir as informações falsas. Entendeu o fazer inserir? Então a falsidade ideológica pode ser sobre documento público ou particular, o agente omite informação que deveria constar, insere ou faz inserir informações falsas ou diversas da que deveria constar. E pessoal, outro ponto interessante na falsidade ideológica é o seguinte. Outro ponto interessante na falsidade ideológica é o seguinte. Para ter falsidade ideológica, o agente pratica essas condutas sempre buscando um especial fim. Ele pratica essas condutas movido por um especial fim de agir. Você pode conferir aí, ó. O 299 fala: omitir, inserir, fazer inserir em documento público ou particular para alcançar um especial fim de agir, ou seja, para criar obrigação, prejudicar direito, alterar informação sobre fato juridicamente relevante. O agente tem que estar movido por uma dessas, na busca de uma dessas finalidades para ter o crime. O agente pratica a falsidade ideológica com uma dessas finalidades: prejudicar direito, criar obrigação, alterar o fato, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Joia. Por fim, pessoal, chegamos no crime de uso de documento falso. Você vai entender por que eu deixei ele por último. Uso de documento falso está no artigo 304 do Código Penal. Galera, olha que interessante. No uso de documento falso, o agente, veja que o 304 fala assim, ó, fazer uso. Ou seja, no 304, o uso de documento falso, o agente simplesmente usa aqueles documentos falsos ou alterados que já estudamos.
Então veja, você não está estudando comigo aqui falsidade de documento público? Falsidade de documento particular? É. E quando a gente usa esses documentos falsos? O crime é o uso de documento falso. Ele simplesmente está fazendo uso daqueles documentos falsificados, alterados, que já estudamos. Tanto que o 304 fala isso, né? É crime fazer uso dos documentos falsificados, alterados, a que se referem os artigos 297 a 302. Nós estudamos aqui o 297, o 298, o 299. E veja, fica claro uma coisa. Para que exista o uso de documento falso, é necessário que a falsidade já esteja consumada. É ou não é? É. Não é uso de documento falso o crime? O agente não simplesmente usa aqueles documentos já falsificados ou alterados que estudamos? Então, você percebe que o crime de uso de documento falso só vai existir se eu já tenho o crime anterior. Se eu já tenho uma falsidade anterior. É ou não é isso? É. Para existir o crime de uso de documento falso, é necessário a ocorrência de crime anterior. É necessário que a falsidade já esteja consumada. E veja, pessoal, o crime de uso de documento falso, ele só vai existir se o agente usar o documento falso na sua finalidade específica. Cuidado com isso na prova. Só existe crime de uso de documento falso se o agente utiliza o documento falso na finalidade para a qual o documento existe. Então imagina, fulano usa identidade falsa para se identificar. Tem o crime? Tem. Porque ele está usando o documento falso, a identidade falsa, naquela situação para a qual ele existe, que é para se identificar. Fulano usa passaporte falso para conseguir transitar fora do seu país. Ele está usando o documento falso na finalidade, nas situações para a qual existe o documento? Sim, o passaporte não é para isso? Não é para você transitar fora do país? Isso. Para conseguir fazer isso, e é para isso que o passaporte existe, eu uso documento falso. Então o crime só existe quando a gente usa o documento falso naquela situação para a qual ele existe, na sua finalidade específica. Tá? Então, ou seja, fulano usa identidade falsa para transitar fora do seu país. Não. A identidade serve para isso? Não. Então vai ter esse crime? Não. Joia? Tranquilo? Imagina agora, galera, o seguinte. Você está no carro com seu amigo e aí o policial chega assim, fulano, me dá a sua identidade. Não é normal isso? O policial te aborda e requisita documento de você? O policial faz isso normalmente, né? Ele para o seu carro e pede lá sua CNH, sua identidade. Aí você pensa assim, meu Deus, minha CNH é falsa, minha identidade é falsa. Se o policial não pedisse, eu não ia usar. Só vou ter que usar porque o policial está pedindo, como é que eu faço? Vou ter que usar documento falso. Imagina. Pessoal, quando o policial pede para você apresentar um documento seu, ele está requisitando, e você não tem outra saída, você acaba usando um documento que você tinha e ele é falso. Vai ter o crime do 304, uso de documento falso? Sim, sim. Existe uma polêmica em torno disso, né? Há quem diga o seguinte, não, para ter o crime de uso de documento falso, o uso tem que ser espontâneo, partir do agente, da vontade de quem está usando. Nesse caso do policial,
o fulano só está usando documento falso porque o policial está pedindo. O uso não é espontâneo. Mas tem crime mesmo assim? Tem. O uso deve ser espontâneo? Prevalece que não. Então, ainda que o uso não seja espontâneo, como nesse exemplo, o policial requisitou o documento para que você apresente. E você usa então, né, não tem saída, você acaba usando o documento falso que você tem. O uso não foi espontâneo. Vai ter crime do 304? Vai. O uso não precisa ser espontâneo. Ainda que, no contexto de uma requisição policial, haverá o crime. É o que prevalece. Tá? Para fechar, pessoal, o crime de uso de documento falso admite tentativa? Pessoal, outra questão que tem uma polêmica imensa aqui, imensa. O que prevalece? Que não, galera, que não, tá? A falsificação de documento público, de documento particular, admite tentativa? Admite. E o uso de documento falso admite tentativa? Prevalece que não. Grava isso. Prevalece que não. O uso de documento falso não admite tentativa. Prevalece que o 304 é um crime unissubsistente. Portanto, a sua execução não pode ser fracionada em vários atos, né? Então, não admite tentativa, não admite tentativa. Pessoal, para a gente fechar, só mais uma reflexão. Você está estudando aqui comigo o uso de documento falso, uso. E se o sujeito primeiro falsifica o documento e depois usa? Ele responde pelo quê? Ele primeiro falsifica, imagina. Ele primeiro comete, por exemplo, a falsificação de documento público. Para quê? Para depois usar o documento falsificado. Ele responde pelo quê? Galera, outra questão polêmica. Anota a posição que prevalece. Prevalece que aquele sujeito que falsifica o documento e depois usa, só vai responder pela falsidade. Só vai responder pela falsidade, ou seja, ou falsidade de documento público, ou de documento particular, ou de falsidade ideológica. Praticou alguma das falsidades e depois usou o documento público, prevalece que só responde pela falsidade. O uso seria um pós-fato impunível. Por quê, professor? Galera, todos esses crimes que nós estamos estudando violam a fé pública, não é isso? O que diz a corrente que prevalece? Quando o sujeito falsifica o documento público, 297, 298, 299, ele já viola a fé pública. Na hora que ele passa a usar esse documento que ele falsificou, não há que se falar em nova lesão à fé pública, porque a fé pública já foi violada na falsificação. Então, quando ele usa em momento posterior, não há mais violação à fé pública, já foi violada. Então, a gente deve responder só pela falsidade. O uso seria um pós-fato impunível. Joia? Tranquilo? Pessoal, para a gente fechar o nosso encontro, duas questões aqui rapidamente, ó. Questão 8, pessoal. Falsificar cartão de crédito ou débito. Não acredito. Professor, você acabou de falar isso. Acabei mesmo. Falsificar cartão de crédito ou débito. Onde está isso? Parágrafo único do 298, não é isso? Equipara-se a documento particular. Qual que é a resposta? B, né? Vou nem perder tempo. Falsificar cartão de crédito ou débito é crime de falsificação de documento particular. Exatamente. 298, parágrafo único. Questão 9, para fecharmos, ó. Ele quer a incorreta. Incorreta. Cuidado com isso. É a incorreta. Letra A. O crime de uso de documento falso, acabamos de falar,
Trata-se de delito unissubsistente, que não admite a forma tentada. Exatamente, pessoal. É a posição que prevalece. Acabei de falar isso, ó. O uso de documento falso prevalece que não admite tentativa, porque é unissubsistente. Essa está correta, ele quer a incorreta. B. O crime de falsidade ideológica comporta modalidades comissiva e omissiva. Exatamente, comissiva e omissiva. Omissiva no verbo omitir, comissiva no inserir, fazer, inserir. Também está correto, não é essa que eu quero. C. No crime de falsificação de documento público, que é falsidade material, não é isso? A forma do documento é verdadeira, mas o conteúdo é falso? Essa está errada, pessoal. Esse é o nosso gabarito. Como é que chama a falsidade em que a forma do documento é verdadeira e o conteúdo é falso? Falsidade ideológica. A falsidade do 297, falsidade material, a forma do documento é falsa. Ok? A questão misturou aqui. Forma verdadeira, conteúdo falso é falsidade ideológica. 299, não é o 297. Essa é a nossa resposta. Só para terminar, a substituição de fotografia em documento de identidade verdadeiro pertencente a outrem, com intenção de falsificá-lo, configura o crime de falsificação do documento público. Pessoal, exatamente. Eu dei esse exemplo com passaporte, lembra? Na primeira parte? Eu falei, o cara pega um passaporte verdadeiro, corta a foto e coloca a dele. Aí, ó, ele substitui fotografia em passaporte verdadeiro. A questão fala em identidade verdadeira. Substitui a foto. Falsificação de documento público. Eu falei isso, falsidade material. Correto. É quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, pratica o crime de moeda falsa na forma privilegiada. Exatamente, pessoal. É o 289, parágrafo 2º. Lembra que eu falei isso para você? Que a pena é muito menor? Por quê? Aqui o sujeito, ele recebe a moeda falsa achando que é verdadeira. E após ele conhecer a falsidade, depois de conhecer a falsidade, ele a restitui à circulação para não ficar no prejuízo. Ele não quer violar a fé pública, ele só não quer ficar no prejuízo. Então a pena é menor. É a chamada moeda falsa privilegiada, é isso mesmo. 289, parágrafo 2º, é o que nós falamos. Então a resposta é letra C. Essa é a única que está errada, é a única incorreta. Pessoal, mais uma vez, né, prazer estar com vocês aqui. Espero que tenha sido muito produtivo esse nosso encontro de hoje. E continue estudando firmes, aproveita nossas aulas, de todos os professores, os materiais que estamos enviando para vocês, materiais completos. E continuem seguindo a Faculdade Realiza no Instagram, no Facebook, no Telegram. E me siga também. Vai lá no Instagram, @JoaquimRobertoFilho. Me siga lá, fica à vontade para mandar dúvidas. Eu posto muita dica de concurso, fica à vontade para me seguir, para olhar as dicas, tá bom? E vamos juntos sempre, certo, pessoal? Então, até um próximo encontro com mais direito penal ou processual penal. Abraço!